Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para trocar uma ideia rapidinho, que já tem que começar ali a obra de novo. Como vocês podem ver ao fundo aqui, a parte de baixo do nosso chalé está praticamente a parte estrutural toda pronta, né? Então, a parte mais difícil, vamos dizer assim, acredito que já foi. Dá trabalho, mas vale a pena, né? Eu sempre tive aquela opinião de que se alguém fez, tu pode ir lá e fazer. Nada é tão difícil assim. Tem coisas que dão mais trabalho, outras menos trabalho, mas nada é tão difícil que não dê para ser feito, né? Então vale muito a pena. Qualquer coisa que tu vai fazer na vida, que tu tenha um pouquinho de desafio, mas que tu sinta que consegue colocar a mão na massa e fazer acontecer, vai lá e faz, porque o mínimo que tu vai ter nesse processo é aprendizado. E no nosso caso, que além do aprendizado, a gente está economizando bastante dinheiro, porque a parte de baixo ela é toda de bloco de concreto. Se eu fosse comprar bloco de concreto hoje, custo médio aí R$ 5,20 com a entrega. E o nosso custo, porque nós fizemos os blocos, estamos fazendo, inclusive a Cris já está ali agora começando a massa ali, a gente vai preparar mais alguns, produzir mais alguns blocos, né, porque faltaram. O nosso custo é R$ 1,70 na média, então de R$ 5,20, R$ 5,30 para R$ 1,70 é uma economia muito grande. Sem contar a mão de obra, né? Se for pegar aí a mão de obra média, vamos jogar para baixo até o valor, né? O custo de metro quadrado construído, se fosse R$ 1.000 mais, mas se fosse R$ 1.000, a parte de baixo da casa aqui tem 30 metros, então já são aí no mínimo R$ 30.000 economizados só com essa questão da mão de obra. Agora a gente vai para a parte de cima. E uma coisa bacana que no decorrer da obra, desse processo de construção, é que como tu mesmo está fazendo, como a gente acaba fazendo, a gente começa a observar os prós e os contras, a gente está no canteiro, a gente olha para o visual, olha para o terreno, tem ideias, vai na internet, dá uma olhada, buscando sempre alternativas que estejam alinhadas com aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Construir o nosso chalé com a maneira mais econômica possível, que respeite a natureza o máximo possível, seja mais sustentável possível. E visando isso, nós tínhamos tomado a decisão de fazer a cobertura com a cascagem. Então a primeira ideia é que nós não iríamos fazer o chalé suíço, nós iríamos fazer só uma casa térrea com a cascagem na cobertura, que a gente compartilhou o vídeo de como fazer a cascagem, a forma da cascagem, e é uma ideia muito boa. Só que na hora que nós fomos desenformar a primeira forma de cascagem, nós nos deparamos com uma realidade. Qual é a realidade? Primeiro, foi um pouco difícil de desenformar porque nós não utilizamos a chapa de algerosa. Nós utilizamos madeira, pedaços de forro, então para desenformar foi meio complicado. Mas o que nos fez tomar a decisão de não usar mais a cascagem para cobertura foi o peso. Quando nós erguemos a cascagem, eu e a Cris, nós percebemos que para erguer aquela cascagem e colocar em cima da casa, para colocar no telhado, nós iríamos que ter aí pelo menos 4 a 5 homens para carregar. Eu e mais 3, eu e mais 4, para erguer essa cascagem e colocar em cima do telhado. Então para nós ia ficar inviável, impraticável. O que nós decidimos? Decidimos por utilizar a telha ecológica, que está 100% alinhada com aquilo que a gente quer em termos de sustentabilidade, só que é muito mais leve, né? Uma telha ecológica é uma folha, ela é levinha para colocar em cima, e com tudo isso nós conseguimos voltar à ideia original, que é fazer o nosso chalé suíço, que a gente acha muito bonito, muito aconchegante, e tem tudo a ver com o ambiente aqui, né? Nós escolhemos morar em um local onde tem bastante árvore, bastante pinheiros, eucalipto, né? É quase um cenário assim de serra gaúcha, vamos falar assim. Só que não com o clima de lá, né? Não é um clima tão fresco, tão frio, né? Então é isso, pessoal. Nossa obra está indo, está andando, nosso chalézinho está saindo do papel. Dá trabalho, mas é muito prazeroso mesmo. A gente cansa, a gente sua, a gente se diverte, pega chuva, pega sol, mas vale a pena, tá? E conforme a gente for dando andamento na obra, a gente dá uma passadinha aqui para compartilhar com vocês como é que tá indo,
que tipo de estratégia valeu a pena, que tipo de acabamento está sendo mais prazeroso. Vou compartilhar na tela aqui também um desenho mais ou menos de como é que vai ficar a fachada se a gente não mudar de ideia, né? Mas a princípio a gente vai utilizar na fachada o cordwood, que é aquela técnica onde a gente coloca pedaços de tronco, né? Então, como a gente, quando encontrou o terreno aqui, já tinha, acho que 1 ou 2 pinheiros caídos, né, derrubados, que o vizinho do lado, para limpar o terreno, acabou deixando caído para o lado de cá um pinheiro grandão que tinha aqui bem grosso. Então, aqui do meu lado, por exemplo, tem um pedaço dele, ali atrás tem mais, então tem bastante troncos, né? Então esse cordwood é onde tu faz uma parede com pedaços aí de 20 a 30 centímetros de tronco de diâmetros diferentes, então fica aquele acabamento bonito, né? Uma massa, uma mistura de cimento, de terra, para fazer o assentamento desses troncos assim, fica bem bacana. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos, até mais.